Primeiro, gente, eu vou começar com uma pergunta que eu sempre faço para as mães aqui, que eu acho justo fazer para vocês também. E eu tenho certeza que a gente vai ter respostas diferentes, né? Eu que sou mãe, pensei em muitas coisas logo que eu descobri, né, a minha gravidez. Me surgiram vários pensamentos, vários medos. E na época que eu engravidei, surgiram medos também do meu marido. Então, hoje eu vou perguntar primeiro para o Rodrigo. Queria saber, Rodrigo, como que foi para você quando você se tornou pai? Qual que foi seus primeiros pensamentos? O que mudou em você internamente, na forma de ver a vida, de se relacionar com o tempo, com o trabalho, com você mesmo? O que passou na sua cabeça na hora que sua esposa te mostrou o positivo, ou seja lá como que você descobriu? Me conta um pouquinho. Tem 5 anos, né? Sua filha? 8. 8. Achei que era igual a minha. A sua que tem 5? A minha tem 5. Sim. A Madu tem 8 anos e quando eu descobri que eu ia ser pai, estava bem afastado da minha esposa, geograficamente. Ela estava em São Paulo e eu em Brasília trabalhando. Eu estava literalmente trabalhando quando ela me deu essa notícia. No trabalho? Você estava no ambiente de trabalho? Eu estava no trabalho. E para mim mudou tudo, porque você começa a pensar como você vai transmitir os seus valores para criar uma boa pessoa para o mundo. Você pensou isso, uma das primeiras coisas? Uma das primeiras pessoas. E, obviamente, acho que a primeira coisa que você pensa, como que eu vou criar essa criança, né? Porque a gente vive num mundo que às vezes tem valores que não competem com os seus valores e a gente tenta passar os nossos valores para criar uma criança baseado nos valores que eu e a mãe pensamos. E foi tudo muito rápido, né, para nós, assim. E tanto meu pensamento quanto o pensamento da minha esposa como que vamos criar a nossa filha. Sua preocupação, Rodrigo, você falou que era em relação ao mundo, em relação aos valores. Você se preocupava com saúde? Você tinha o sonho de ser pai quando você se casou? Você não Sim. pensava nisso? Sim. Foi quando você se casou, você pensava em ter família? Sim. Por que você queria ter família? Porque eu queria experimentar ser pai. Então você tinha sonho de ser pai? Eu cresci sem pai. Olha, não sabia. Então eu não sei, acho diferente do Pierre e do Guilherme, que tiveram pais, eu não tenho essa vivência assim de ser pai. Então a minha experiência de ser pai eu vivo todos os dias. Então a minha filha me ensina a ser pai. Então cada dia que ela vive é uma experiência nova que eu passo com ela. Ela está com 8 anos agora, então é algo novo que eu passo com ela. Então, todos os dias ela me traz algo novo que eu tenho que parar, pensar, e eu não tenho uma experiência prévia do que eu mandei para meu pai. Bacana. Você tinha apego com criança ou você queria ter a experiência de criar um ser humano? Sempre gostei de criança. Legal. Sempre gostei. E para falar a verdade, eu sempre quis ser pai, mas eu nunca me vi como pai. Então, essa experiência também me traz o como é eu ser pai no dia a dia. E muitas vezes eu erro, peço desculpas à minha filha, minha esposa, mas é uma experiência, acho que a melhor experiência da minha vida. Não tem manual. E para mim, a melhor experiência da minha vida porque te ensina muitas coisas. Verdade. Verdade. Pierre, me conta um pouquinho você. Como foi para você se tornar pai? Você tinha esse sonho quando você se casou? Ou você tinha esse sonho quando você era criança? O que você sonhava? Antes de tudo, é interessante ver a profundidade que o Rodrigo está falando, porque eu acho que todos nós lembramos aonde a gente estava quando a gente recebeu a notícia que seria pai. Onde você estava? Eu estava dentro do carro e encontrei a minha esposa que foi pegar o exame. E ela me ligou dentro do carro e recebi a notícia. Estavam planejando já? Pai. Estávamos, ela pensou que realmente estava grávida, fez o exame e me deu a notícia dentro do carro. Então, você vê como é que filho marca, né? Sim. Filho marca a gente de tal maneira que a gente lembra exatamente os momentos. E ouvindo o Rodrigo, isso foi muito profundo. Eu estudei na Escola São Domingos, dei aula na Escola São Domingos, meus filhos são da Escola São Domingos, minhas filhas. Eu tenho uma relação... sabe quando eu falo, aquele adolescente tem sangue doce com criança? Era eu. Até Legal. hoje tem uma criancinha vem na minha perna e agarra. Minha esposa fica me olhando, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, assim, eu era adolescente, jogador de futebol, fazia engenharia, não tinha a menor noção se eu queria ser pai, se eu não queria, isso nem passava pela Queria minha ser cabeça. jogadora, no sonho assim? Todo garoto quer ser jogador um dia, né?
Mas eu não tinha isso na minha cabeça. Eu vou casar, vou ser pai. Não tinha nada, nem pensava nisso. E aí você namora, forma família. E engraçado, não sei se com os meninos aconteceu isso, mas comigo, quando a minha esposa falou, tô grávida, eu vi ali uma mãe. Ela virou mãe na hora. E o processo do pai ele é mais lento. Perfeito. Você não se sente pai naquela hora. Você fala, quê? Tá grávida? Calma aí, pô. Que muda. Aí você já encontra com as pessoas falam, e aí, papaizinho? Que papaizinho? Pelo amor de Deus, calma aí. Então a ficha ela vai demorando, ao contrário da mulher que muda o corpo, muda o comportamento, muda hormônios. O pai não muda nada. Mas você tem na sua cabeça isso muito do que o Rodrigo falou. E agora? Eu vou receber uma missão de Deus. Ele está me mandando um serzinho que é filho dele e está dizendo, cuida para mim. Exatamente. O que eu vou fazer? Eu, diferente do Rodrigo, tive um parâmetro de pai espetacular. Meu pai, servidor público, professor universitário, ele deu a vida para me transformar num jogador de futebol e num filho educado na escola. As duas coisas. E ele me deu a decisão. Olha, estudar você pode estudar a vida inteira. Se você não jogar, não me culpe no futuro que eu não deixei. Tome a sua decisão. Isso foi a maior lição que eu tive. A responsabilidade foi minha. Então eu tive um espelho de pai que à noite ia para os jogos no Álvares, porque eu jogava futsal lá, arregaçava. Bem fã, então. Arregaçava a calça dele no final do dia do trabalho. Ficava mexendo com a torcida, dizendo assim, tá vendo aquele goleiro lá? Ele, né? Aí a pessoa dizia, o senhor não tá vendo o jogo, não? Né? Aí no final eu ia abraçar, mas é o seu filho. Então eu tive uma figura muito próxima de pai. Então, se eu for para minhas filhas, metade do pai, que o meu pai ainda é hoje para mim, peguei ele ontem, saímos de carro juntos, estamos no trabalho junto, a empresa é familiar. Se eu conseguir ser metade desse pai, a gente até se emociona, né? Sim. Mas eu acho que elas vão ficar satisfeitas. Então, eu não sei se eu sou metade desse pai, mas eu tenho esse espelho de pai e tento levar isso para minhas filhas. Então, é um desafio, é uma missão diária. Você pega gerações diferentes da nossa, eu tenho uma de 20, a Paloma, e tem a Pietra de 12, são gerações completamente diferentes. Verdade. Da minha, da Paloma, e a Pietra já é uma geração É diferente. um abismo, né? Então, Impressionante. assim, não é fácil, mas é prazeroso. Eu acho que ser pai é um exercício. E eu não... Engraçado, Lara, hoje eu não me lembro da minha vida anterior sem ser pai. É bizarro, né? É incrível. Não, some eu me da vejo cabeça. mais. Some Eu mesmo. me vejo mais. Não existe. Como é que eu vivi Não existe. sem minhas filhas? Eu Não vivo existe. perguntando isso. Gente, É como é que eu verdade. vivia sem minha Faz todo filha? sentido. O que acontece? O que eu era antes dela? Aí você fala, Pierre, você é multitarefa, você foi jogador, você é engenheiro, você deu aulas, você é jornalista. Não, eu sou pai. A cereja do bolo da vida é Sou E, pai. e você teve que se adequando ainda a diferentes, né, momentos realmente de educação, né? É nem que você falou. Uma é mais velha e você teve que se adequar àquela. Daqui a pouquinho eu vou contar uma história pra vocês. 8 anos de diferença? Eu gostei da diferença, hein? Eu sofri no começo, porque Gostava. quando eu jogava, a pequenininha, a Paloma tinha dificuldade de dormir. Então eu botava ela no meu antebraço, com os bracinhos pendurados pra cá, as perninhas, a cabecinha aqui deitada, e eu balançava ela assim, ó. 4 da manhã, aí ela ia riando, a bursite ia dando e eu tinha que treinar às 7. Olha que loucura. Não, e nem usava o braço, né, pra jogar. Né? Eu tava lá, Aí botava no berço, acordava. Não, cara, Isso acontecia muito, né? É Muito, tenso Bota, isso, né? bota no berço, Lugar parece que tem comum, espinho. Berço tem espinho, é verdade. Ferraram. Guilherme, me conta você. Você tinha esse sonho de ser pai, de criar família? Quando você era adolescente, você pensava nisso? E me conta também, esse senso de responsabilidade que o Pierre falou, ele caiu na sua cabeça na hora que falou, você vai ser pai? É engraçado, assim. Eles falaram, assim, coisas que realmente são... acontecem com os pais todos, né? E eu acho que quando é com a gente não espera muito, nem consegue desenhar muito o que vai ser. Porém, na minha vida, eu sempre quis ser pai. A minha ideia era ser pai, assim, de time de futebol, né? se eu Muito soubesse, empolgado, se eu homens. soubesse que pai era tão bom, eu tinha sido pai antes. Não, eu acho que muito disso. Verdade. Eu acho muito disso, né? Acabou que eu casei com 31, né? E assim, logo em seguida a gente já veio tentando, mudamos para fora do Brasil e viemos tentando durante 3 anos. Quando a gente decidiu voltar para o Brasil, aí a gente descobriu que estava grávida. Então foi um momento assim muito doido na minha cabeça, porque a gente estava voltando para o Brasil, saindo de um cenário onde estava estabilizado lá e por questões a gente definiu voltar para o Brasil, né? Foi 2 meses antes de voltar para o Brasil, já tava vendendo as coisas lá
E aí, que nem você falou, a gente vai se emocionar, né? Com certeza hoje a gente vai se emocionar. Mas descobrimos que estava grávida, aí voltamos para o Brasil, só que assim, você perguntou, na hora, assim, não vem muita coisa na cabeça não, acho que o PR foi muito claro. Vem assim, responsabilidade. Eu tenho que dar conta. Só que eu acho que só cai o sentimento de pai quando ou começa a chutar, aí você já começa, nossa, Você vê que tem você coisa tá ali. vivo. Tem um ser vivo mesmo. Né? Deus mandou, não foi só a barriga crescendo, não. Foi um ser vivo. Porque até aquele momento você só vê a esposa com as variações de hormônio, né? Você cuidando, aquela questão da vontade de comer alguma coisa, tudo, mas você escuta no ultrassom. Mas o movimento, tudo, aí você começa a cair a responsabilidade muito maior de pai. E como o Pietro também falou, né, eu tive um pai muito presente, né, e aí isso me veio muito à cabeça, de assim, ser pai de verdade, de fato, num mundo tão difícil, num mundo onde realmente educar com telas, tá tudo tão difícil, né, você puxar a atenção e conseguir passar os valores cristãos que eu tenho para minha filha, tudo assim, que vem na minha cabeça é como que eu vou conseguir, meio a tanta distração, conseguir ser esse pai, né? E conseguir passar isso de fato para ela, né, assumir. E nisso, voltamos pro Brasil, começou o quê? Pandemia. Rapaz! A esposa grávida. Fácil. Aí a cabeça... Não, exatamente. Então a cabeça ficou muito mais complicada. Falei, cara, e aí? Vai ter um amanhã? Não vai ter amanhã? Então acho que o meu momento de pai ali foi muito conturbado por causa disso. O meu de mãe também, minha filha também tem 5 anos. Tem 5? Nós somos pais de pandemia. Eu sempre falo disso aqui, vou parar de falar essa palavra. E detalhe, são todos pais de menina, né? É verdade. Pais de menina, né? Não, né? Foi não, uma super coincidência. Pai de pandemia e minha filha nasceu prematura. Ah, você contou. Depois eu vou contar com oportunidade, né? Mas assim, batalha. Então, acho que a questão de ser pai já é uma coisa antiga, já é uma coisa, mas que eu acho que a gente só conhece mesmo o pai mesmo quando nasce. E aí você fala, não, o que é isso, né? Pai. Aí nasce o pai. Aí nasce o pai. Eu queria tanto ser pai, que a partir do momento que eu comecei a namorar minha esposa, todos os dias das mães, antes dela ser mãe, eu dava uma flor pra Tô ela. acreditando. Rapaz. E ela não ficou assustada e correu fora, não? Não, Romântico. não. Todos os dias das mães ela recebia um buquê de flor. Gente, Você tava lindo. esperando. Então tá tudo bem. Isso é Tudo profético, né? Eu acho que é bonito isso. Sim. Tem que ser- Não, também acho.